Então, recapitulando, vias rurais são divididas em rodovias e estradas. São vias que ligam uma cidade à outra. Se forem pavimentadas, são rodovias. Se não forem pavimentadas, são estradas. Então, automóveis, caminhonetas e motocicletas em pista dupla, quando não sinalizada, vão ter a velocidade máxima de 110 km por hora. Os mesmos veículos, automóveis, caminhonetas e motocicletas em pista simples, quando não sinalizada, vão ter a velocidade de 100 km por hora, a velocidade máxima. Os demais veículos, 90 km por hora, caminhão, ônibus, micro-ônibus, 90 km por hora. E as estradas são vias que ligam uma cidade a outra e não são pavimentadas. Qualquer veículo, 60 km por hora é a velocidade máxima. Independente se seja pista dupla ou pista simples, se seja um caminhão ou seja uma moto, 60 km por hora. Beleza até aí? Tranquilo? Beleza, professor, tranquilo. Pronto. Então, vamos para frente. Aqui um exemplo de pista simples, né? Ela é dividida por pinturas no chão, né? Ela não tem nenhum canteiro, nenhum obstáculo físico que faça a divisão. Acessos especiais com trânsito livre. O carro já entra direto na via sem precisar esperar, pois ele tem aqui um acesso especial, e o trânsito para ele é livre, porque aqui não pode transitar veículo, aqui, ó. Então ele já entra dentro da via direto, sem que ele precise esperar. Então vamos falar agora sobre a documentação dos veículos, pessoal. Vamos falar sobre a documentação dos veículos. O primeiro documento que eu vou falar aqui é o CRV, Certificado do Registro do Veículo. Para tornar mais fácil a compreensão, entender esse documento aqui, vamos fazer uma analogia com a nossa certidão de nascimento. Então, o CRV, pessoal, é equivalente à nossa certidão de nascimento. Quando a gente nasce, os nossos pais nos registram, né? Mesma coisa o veículo, quando ele sai da concessionária, ele tem que ser registrado. E a nossa certidão de nascimento, ela não é de porte obrigatório, a gente não precisa andar com ela, a gente anda com uma identidade, né? A certidão de nascimento, ela fica em casa, pessoal. Mesma coisa o CRV, não é de porte obrigatório. Você não precisa andar com esse documento no veículo. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. Esse órgão é o DETRAN, pessoal. Esse órgão é o DETRAN, né? No município de domicílio ou residência de seu proprietário na forma da lei. Então, equivalente, análogo a agente, o veículo, quando ele sai da concessionária, ele tem que ser registrado, né? Esse registro, o nome dele é CRV. Ele não é um documento de porte obrigatório. Ele não é um documento de porte obrigatório. Você não vai ser multado se não tiver com ele no veículo. Aqui é um exemplo de como era o CRV, né? Hoje em dia, ele é impresso pela internet, uma folha normal, né? Mas antigamente era assim, no papel timbrado, tinha aqui as marcas d'água, tinha aqui os detalhes para evitar as falsificações, né? Quando é que é obrigatório a expedição de um novo CRV? Quando é que você vai ter que expedir um novo CRV? São quatro opções. Primeira, quando é transferida a propriedade. O Rômulo tem um Golf, e ele vai vender esse Golf para o Jean, ele vai ter que fazer a transferência, né? Vai ser
emitir um novo CRV com o nome do novo dono, porque o Jean comprou o carro do Rômulo. Então, vai ter que levar para o Detran, vai ser feita a vistoria e ele vai ter que emitir. Professor, não tá ouvindo não, professor. Que foi? Eu não estava ouvindo você falando essa questão aí. Acontece, cara. Agora tu tá, né? Agora que eu estou ouvindo. Que bom, irmão. Então, vou repetir aqui, beleza? Beleza. E ele não bate uma foto na hora que volta do intervalo, não é? Não. Beleza? Beleza, dá para repetir aí, porque eu não estava escutando você falar. Tranquilo. Então, pessoal, o CRV, ele tem 4 situações em que tem que ser expedido um novo CRV. Tem 4 situações que deve ser expedido um novo CRV. A primeira situação, quando tem transferência de propriedade, quando muda o dono, né? Quando você vende o veículo, né? Se o André vendeu o veículo para o Ricardo, o veículo deixa de ser do André, passa a ser o Ricardo vai criar um documento que comprove que o veículo agora é dele, né? O vendedor tem um prazo de 30 dias para informar a venda. Isso aqui, pessoal, está desatualizado, mas vem caindo na prova. O Detran ainda não tinha atualizado isso aqui, ó. Eu vou falar as duas maneiras, né? O Detran ainda não tinha atualizado. O vendedor tem um prazo de 30 dias para informar a venda do veículo. E o comprador do veículo também tem um prazo de 30 dias para providenciar a transferência do veículo para o seu nome. Então, o vendedor tem um prazo de 30 dias para comunicar a venda do veículo. Não entendi, John. Em quem faço o registro do CRV? Eu não entendi, irmão. Eu quem faço o registro. Tu trabalha no Detran, é? Não entendi não. Então, resumindo, 4 situações em que tem que ser expedido o novo CRV. Se é você que faz, se você comprou um veículo na concessionária, você pode levar, né? Se você o fizer, vai sair bem mais barato. Ou você pode pagar o que eles chamam de despachante, né? Despachante cobra caro, sabe? Se você fizer isso, por exemplo, a minha irmã comprou um carro esses dias, a concessionária queria cobrar R$ 1.500 para fazer o registro, passar para o nome dela e tudo, né? Sendo que se você mesmo fizer, você gasta assim uns R$ 300, R$ 400, né? Quando ela me ligou aqui, eu disse, tu é doido, hein? R$ 1.500, tá ficando doido. Não, que eles vão mandar pelo despachante. Não, mas tu é doido por esse valor, eu vou, me dei que eu vou. Aí ela foi, acho que ela gastou R$ 350, eu acho. O preço valor por R$ 1.500 eu dou na cara até do Anderson Silva, dou na cara do John Jones, pode trazer aí. Por 1.500 quanto tu é doido, né? Quando ela me ligou que... Ixi, professor, você é valente assim? Fala, meu pai. Ó, por 1.500 conto, mano, tá doido, né? O negócio tá sério hoje em dia, né, professor? Cai no real. 1.500 conto eu faço até chover, ó. Oxi. Diga a chuva que você quer ir em qual interior, me dê 1.500 conto que eu faço chover lá, ora. Aí resumindo, ela mesma foi, ela gastou quase R$ 350, pessoal. Então, as concessionárias, elas gostam de contratar o despachante, né? Vai depender do seu bolso, né? Seu bolso é seu guia, né? Se você tiver condições e achar que deve... Professor, Pode falar. me tirou uma dúvida. Eu comprei uma moto recentemente, de uma colega minha, entendeu? Aí veio agora no aplicativo do Detran o licenciamento de 2023. É equivalente à última numeração da placa? Qual é o final da placa, assim, o último número? 0 Isso. de 2023. Já chegou o licenciamento?
já está constando no aplicativo do Detran. Ó, porque o licenciamento, pessoal, deixa eu ver se tem aqui, tá aqui, ó. O licenciamento ele é cobrado assim, ó, a não sei que tenha mudado, mas o final da placa, se for o numeral 1, equivalente. Professor, eu também já fiz o pagamento também da minha também, tanto o testamento como o IPVA desse ano. Aí, quem tem dinheiro é outros 500. O dinheiro chegou aí e ficou, ó, porque eu ainda não paguei, não. Mentira não. Pois eu já fiz já, desse ano já. Mas o Me licenciamento... tirou outra. Pronto, eu vou... Pode perguntar, mulher. Também chegou no aplicativo como se fosse uma restrição do IPVA. Só que não chegou nem carta, nem nada. Como é que eu faço para puxar? Tem até que período para pagar? Você entra no aplicativo do Detran, não chega mais na sua casa mais não. Você tem que entrar no aplicativo do Detran ou no site do Detran, vai colocar lá o Renavan do seu veículo, a placa do seu veículo e vai puxar um imposto, né, o IPVA. Ou do Detran ou da Cefaz, né? Um dos dois, né? Não chega mais na sua Aí casa. eu efetuando o pagamento do IPVA e do licenciamento, no caso. Aí eu preciso puxar outro papel do documento da moto? Ou não? Não entendi. Porque o documento da moto hoje em dia não é mais o verdinho, né? É o branco. É o branco, é uma folha comum, né? Isso. Aí, pagando o desse ano, precisa, tipo, retirar novamente ou continua com o atual que eu tô? Se você pagou de 2023, você vai emitir o licenciamento de 2023, né? Porque ele é anual, né? Ah, entendi. Eu vou já falar dele, já. Vamos seguir aqui, já a gente chega nele. Nós estamos aqui no CRV, né? Nós estamos... Não, mas é porque você não sabia, né? Mas já a gente chega nele. O CRV é equivalente à certidão de nascimento. O Lucas, acho que foi o Lucas que perguntou se é ele que tira. Se você for, é mais barato. Se você quiser mandar um despachante, aí seu bolso é seu guia, né? O despachante bota na goela. Agora ele vai ter todo o trabalho, vai lá pegar a fila e tal. Mas se você não quiser, se quiser pagar os 1.500, eu vou na hora, pai. Só dizer o dia, viu? Pode ligar pra mim que eu vou. 1.500, quando tu é doido, pra ganhar numa manhã, tu é doido, né? Então, resumindo, Professor, eu paguei 241 na vistoria da moto, para agendar. aí, o dinheiro chegou e ficou no Ricardo aí, mas quem tem dinheiro é o Ricardo. Eu tenho... Ei, professor, já que tá nesse assunto, me tirou outra dúvida. Meu Deus. Pergunte. No caso, eu comprei a moto, né? Só que ainda tá no nome da mãe da minha amiga, não é isso? Aí, como eu quero voltar pro meu nome, aí eu indo atrás, sai esse valor mais ou menos que você falou, né? Sem ser os 1.500. Acho que tá uns R$ 350, eu acho. Ah, Você mesmo indo fazer a transferência, vai pagar a vistoria, vai pagar... Vai depender se tiver alguma multa, né? Vai depender se tiver multa, tem que pagar todas as multas. Se tiver alguma taxa atrasada, tem que pagar todas as taxas atrasadas, senão não transfere, né? Mas entendi. se tiver tudo em dia, acho que você gasta uns R$ 350. Ao todo ou... Eu acho que ao todo uns R$ 350 a R$ 450. Ah, entendi. Obrigada, professor. Por nada. Então, vamos só ver se eu consigo terminar essa parte aqui pra gente. Eu ia dizer outra coisa, mas até já esqueci. Vamos só terminar aqui, já são 8h18, meu Deus. Vamos lá. Então, se perguntar na prova, quais situações tem que ser expedido um novo CRV, um novo registro? Primeira situação, quando muda de proprietário. Você vende o veículo. Você vende o veículo, vai ter que ser emitido um documento com o nome do novo proprietário. Quando você muda de endereço, no caso de município. Vou mostrar aqui uma placa para vocês. Espera aí. Nas placas antigas, pessoal, ela tem uma pecinha que nós chamamos de tarjeta. Deixa eu mostrar aqui, ó. Não sei se vocês... Deixa eu aumentar aqui. Essa pecinha aqui é o que está
SP São Paulo. Isso aqui é uma tarjetazinha, é uma peça de metal que fica sobre a placa. Ó. Então, se você mudar de cidade, por exemplo, você mudou para Maracanaú, você tem que colocar lá CE Maracanaú. Se mudou para Caucaia, CE Caucaia. Mudou para o Rio Grande do Norte, Natal RN, né? Toda vida que você trocava de cidade, né? Endereço, você tem que trocar também a tarjetazinha da placa, né? Só que agora nós estamos utilizando a placa chamada placa do Mercosul, né? Notem que ela não tem mais a cidade, ó. A placa aqui do Mercosul não tem mais a cidade, ó. Ela vem o nome Brasil, o símbolo do Mercosul do lado direito e a bandeira do Brasil aqui do lado esquerdo, né? Então não tem mais a trocazinha da tarjeta. E toda vida que você mudar de endereço, tinha que trocar a tarjeta. E trocando a tarjeta tinha que fazer o quê? Pagar a vistoria, pagar a tarjeta, né? Então, sempre que mudava de propriedade, expede o novo CRV. Se muda de cidade, tem que trocar a tarjeta, né? E é expedido um novo CRV com novo endereço. Por quê? Porque quando a pessoa leva uma multa, tem que ir para o endereço atualizado, pessoal. Se ele levar uma multa e for lá para o endereço que você já se mudou, não adianta. Quer perguntar, Renato? É só a respeito de uma placa aí, bem rapidinho, dessa placa nova aí. Tu quer ver a Dá pra placa? botar aí, só pra me perguntar, né? Sim, uma placa dessa nova que tem no Brasil. Só pra me perguntar aqui uma coisa, curiosidade. É rápido. Vai A lá. outra. No caso aí, 2A18. Essa letra A, ela se substitui um número? No caso aí, 2, aí um A substitui o 1, não? Correto. Porque um colega meu... É isso? Sim. Aí, se fosse 2B, era 22, 18, isso? Eu não estou lembrado agora, mas é mais ou menos isso daí. O item, a Tá ok, letra então. A equivalente a 1, a letra B equivalente a 2, é mais ou menos assim. Não sei se é nessa sequência aí, mas é mais ou menos assim. Ok, então. Até sabia, mas faz tempo que eu não... Faz muito tempo que eu não dou uma olhadinha, eu vou mentir para você, eu esqueci. Mas é isso mesmo. Então, primeira situação, transferência de propriedade. Segunda situação, mudança de endereço. Terceira situação, alteração da característica original do veículo. Como assim? O Atailton comprou um carro branco, só que ele não gostou do branco, ele adesivou o carro de vermelho. Vai ter que ser expedido um novo documento, um novo CRV, uma nova cor. Ele vai pagar no Detran, vai pagar e vai expedir um novo documento com a nova cor. O carro veio de fábrica com os combustíveis Total Flex, né? Álcool e gasolina. Ele vai colocar um gás natural veicular. Ele está alterando uma característica original do veículo. Ele está colocando um terceiro tipo de combustível. Ele vai lá no Detran, vai fazer a vistoria do carro, a vistoria do cilindro de gás, vai pagar e vai ser metido um documento, né? Um CRV, e lá vai dizendo combustível, álcool, gasolina e gás natural. Então foram 3 situações: mudança de proprietário, mudança de endereço, mudança de característica original e, por último, mudança de categoria. Como assim? O carro que nós utilizamos, o carro normal, o carro de passeio, ele tem a placa cinza. Se você mudar e colocar esse carro numa vaga de táxi, vai ter que ser trocada a placa para uma placa vermelha, que é um veículo de aluguel. Você mudou a categoria, ele deixou de ser um veículo de passeio, passou a ser um veículo de aluguel. Mesma coisa você pegar seu carro e colocar numa vaga de uma autoescola para um veículo de aprendizagem, mas vai ter que colocar as faixas amarelas na lateral de 20 centímetros para se transformar um veículo de autoescola, vai ter que colocar a placa de veículo de aprendizagem. Então você mudou a categoria do veículo, ele vai ter que expedir um novo documento especificando a categoria do veículo.
Então, alguma dúvida até aí? Situações em que é expedido o novo CRV: transferência de proprietário, mudança de endereço, alteração da característica original e mudança de categoria. Se você não obedecer às regras e for pegue com a placa, no caso assim, se você não fizer a transferência fizer um novo documento com o nome do novo dono em 30 dias, multa grave, o veículo é retido até você assinar o problema. Se você mudar de endereço e estiver morando em outro endereço e for pegue com documento ainda com o endereço anterior, multa grave, retenção do veículo. Se você tiver um gás natural no carro e quando o agente olhar o documento e não constar no documento, multa grave e o veículo fica retido até você sanar o problema. Se você está com um carro numa vaga de táxi e não trocou a placa e não trocou o documento, multa grave e retenção do veículo. Agora vamos falar o que é que tem, Atailton? Como assim um veículo não é teu? Não entendi. O veículo vai ficar retido do mesmo jeito, né? Tu vai para casa de Uber, vai avisar o dono do veículo, né, que o veículo ficou retido lá, né? Ele vai ter que lá sanar o problema, né? Não entendi, André. Como assim a nova norma? Pronto, porque é o seguinte, aqui a prova ainda está desatualizada, né? A prova, você tinha que avisar ao Detran que estava vendendo o veículo e você, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Um nome mais fácil, né? Amanda está vendendo o veículo para Andressa. Como é que era feito antigamente? A Andressa pagava a Amanda está vendendo o veículo para a Andressa, né? A Andressa pagava a Amanda comunicava ao Detran que ela está vendendo o veículo. E a Andressa, ela tem 30 dias para ir no Detran, fazer a vistoria e expedir um novo documento com o nome dela. Ela tem 30 dias. Só que o que é que acontecia, pessoal? Nesses 30 dias, a Amanda alegava que estava sem dinheiro, que pagou o carro e não fazia a transferência. Começava a andar no carro. O carro ainda estava no nome da Amanda. Quando levava multa, ia para casa de quem? Para casa da Amanda. Aí a Amanda aqui, jurando que a Andressa tinha feito a transferência, só chegando multa. 1, 2, 3. A Amanda, eita, meu irmão, vou perder a minha habilitação desse jeito. Aí ligava para a Andressa, não, eu vendi o carro. O quê? Foi, vendeu para quem? Vendi para o Bismarck. Tu tem o número dele? Tenho. Aí a Amanda ligava para o Bismarck. Rapaz, é porque tu comprou um carro da Andressa e tal. Vendi. O quê? Vendi para quem? Para o Cícero. Tu tem o número do Cícero? Tenho. Aí lá vai a Amanda doida do juiz, chegando multa torta à direita. E o carro ela não sabe mais nem quem que tá. Aí achou o Cícero. Já vendi para quem? Um cara lá no interior, pro Davidson, lá no interior. Tem o número dele? Pai, até tinha, mas ele trocou de número, eu não tenho mais o número dele não. Aí pronto, aí tá aí a Amanda louca, levando multa à torta à direita e não consegue mais nem achar o carro. Pergunta, ela pode ir numa delegacia e dizer que o carro foi roubado? O que é que vocês acham? Pode. Pode? O carro foi roubado? Pode. Eu acho que pode.
ela tá levando multa direto. Passou por uma mão de vários donos o cara não passou por nome dela. Mas o carro foi roubado? Não foi mas ela tem direito de recuperar o carro. Tem não, ela vendeu. Se ela for numa delegacia e prestar uma queixa de roubo de carro, ela está fazendo Ela pode ir preso. ela tá fazendo uma falsa notícia crime, viu? É, né? Ela tá fazendo uma falsa notícia crime. Aí vamos dar um exemplo aqui, vamos dar um exemplo. A Andressa, não, a Amanda é a dona do veículo, né? Aí tu comprou, Renato, tu comprou o carro. Comprou o carro e a Andressa, não, a Amanda, fez um BO de roubo do carro. Aí tu tá andando, tu comprou o carro, tu tá andando, tu, tua mulher, teus filhos. Aí tu é parado pela polícia, bota a arma na tua cabeça, te deita no chão, te algema, porque tu tá andando no carro que está com queixa de roubo. Tu imagina aí a situação? É complicado. E os 30 dias ela não fez a transferência, o carro fica com uma restrição de mudança de... Se parar numa blitz, ele vai ser retido, né? Ela fica só fugindo da blitz. Que acontece muito, né? O pessoal compra, não passa pro nome da pessoa, pro novo dono. Aí acontece isso, acidente, multa, e lá se vai e fica aquela dor de cabeça, né? Para tentar resolver. Enquanto não passar pro proprietário novo, né? Dá um problema medonho. É Pronto. isso? Aí, ó, se ela fizer isso, o Renato vai sofrer um constrangimento grande, né? Vão achar que ele é um ladrão, ou então um receptador. O Renato vai entrar na justiça e vai pedir uma indenização por danos morais à Amanda, que fez uma falsa notícia crime, porque o carro não foi roubado. Foi um desacordo comercial. Foi um desacordo comercial. Ela fez um contrato mesmo de boca com a Andressa, que a Andressa ia passar por nome dela. A Andressa não passou. Mas ela não cometeu um crime, foi um desacordo comercial. É na esfera do direito civil, né? Já uma queixa de crime é na esfera do direito penal. São duas coisas totalmente diferentes. Então, para acabar com isso, o que foi que aconteceu? Foi criado o DUT eletrônico. Hoje, se o Renato vai comprar um carro da Flaviane, os dois se encontram lá no cartório, lá é feito um DUT eletrônico. É um documento que, a partir dali, quando sai do cartório, a Flaviane passou todo o problema que ia acontecer do carro dali em diante, deixou de ser da Flaviane, vai ser do Renato. Ele pode atropelar pessoas, pode fazer assalto, ela não tem mais nada com isso. Pode até o carro ainda estar no nome dela, mas ela tem um documento que comprova que foi feito um DUT eletrônico que ela vendeu para o Renato. A partir daquele dia em diante, ela não tem mais responsabilidade sobre o veículo. Só que na prova ainda não estava atualizado, pessoal. Na prova ainda não constava a criação do DUT eletrônico. Na prova ainda é assim. O vendedor tem um prazo de 30 dias para informar a venda e o comprador tem um prazo de 30 dias para fazer a transferência. Se não fizer, se for pego numa blitz, multa grave e o veículo fica retido, até ele sanar o problema, pagar todas as taxas e fazer a transferência. Então, provavelmente, o veículo vai ser retido, vai ser removido para o pátio, ele vai ter que fazer toda a transferência, vai ter que fazer tudo para retirar o veículo, pagar todas as taxas, né? Então vamos para frente, porque às vezes a gente passa aqui quase 15 minutos só no slide, né? Saindo do CRV, nós chegamos agora no CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos. Os colegas que foram fazendo perguntas aí que eu não vi, depois vocês vão fazendo, deixa eu só falar mais um pouquinho aqui. O CRLV, pessoal, diferente do CRV, o CRLV tem a palavra ali, licenciamento. Então a gente costuma chamar esse documento de licenciamento. É o procedimento anual relativo à obrigação do proprietário de veículo, comprovada por meio de documento específico. O licenciamento, pessoal, é um imposto anual. Você tem que pagar todo ano. Vou dar aqui um exemplo aqui. Já imaginou vocês comprarem uma camisa? Na hora que você compra a camisa, você paga um valor por ela. Se ela passar de um ano, você vai ter que pagar um imposto porque ela passou de um ano. Se ela passar de 2 anos, você vai ter que pagar outro imposto porque ela passou de 2 anos. Então, pessoal, só aqui no Brasil que tem isso.
O carro não é barato, não é de graça, não é dado, e todo ano você vai ter que pagar um imposto por ter o carro. Esse é o primeiro imposto, tá bom? O licenciamento, ele é anual. Todo ano você tem que pagar o licenciamento para poder rodar no seu veículo. E o licenciamento ainda tem um detalhe. Você só pode licenciar o veículo depois de você pagar todas as outras taxas. Como assim? Você só pode licenciar se não tiver nenhuma dívida. Nenhuma dívida. Exemplo de dívida, o IPVA. Se o seu IPVA não for pago, você não pode licenciar. Outra dívida, outra taxa, o DPVAT. Você só pode licenciar depois que pagar o DPVAT. Outra taxa, multa. Se você tiver 10 multas, você só pode licenciar depois que pagar as 10 multas. Teve um ano aí que eu estava liso, eu tinha 2 multas e tinha que pagar o licenciamento. Eu paguei uma multa num mês, paguei outra multa no outro mês para depois pagar o licenciamento, porque eu estava liso. Então, Tô te escutando não, professor. Tô escutando não. aí tu tem que... Se ele não está me ouvindo, né? Não falar com ele, né? Então, eu vou escrever aqui, né? Alguém está me ouvindo aí? Ou só não o Ricardo que não me ouve? Normal aqui. Tranquilo aqui também. Então, pessoal, o licenciamento, ele é anual, é um imposto anual. Ele é análogo ao nosso RG, ele é de porte Professor, obrigatório. tô escutando você não, professor. Homem, tu vai ter que sair e entrar de novo aí. Quer que eu faça o quê? Então, ele vai já de novo, que não tá me escutando. Então, o licenciamento, pessoal, ele é anual. Licenciamento é anual. Ele só pode ser pago depois que você paga todas as outras taxas. E toda vida que você paga o licenciamento, é expedido um novo licenciamento daquele ano. Toda vida que você paga o licenciamento, é expedido um licenciamento daquele ano. Então, 2023, você tem que pagar o licenciamento, pagou, é expedido um licenciamento do ano 2023. 2024, pagou o licenciamento, é expedido o licenciamento 2024. Só consegue licenciar após pagar todas as taxas e débitos fiscais e multas. Um imposto que o brasileiro paga todo ano para poder transitar com o veículo nas vias. O valor varia por estado. No Ceará, no ano de 2022, o licenciamento foi de R$ 155 para motocicletas e 181 para os demais veículos. Professor, a minha internet tá enganchando aqui, aí não deu pra me escutar muito bem aí essas coisas aí que você falou. É complicado aqui. Acredito, irmão, acredito. Aí tu tenta dar uma lidazinha, irmão. Vou mandar o slide, tu tenta dar uma lidazinha. Eu vou continuar aqui, porque senão a gente não consegue terminar hoje. Aqui um exemplo de um licenciamento. E sim, eu esqueci de dizer, o licenciamento ele é de porte obrigatório, viu? Licenciamento é de porte obrigatório. Você tem que andar com o licenciamento do ano vigente.
nós estamos em 2023, você vai ter que andar com licenciamento 2023 quando chegar a sua época de fazer o pagamento. A gente vai ver agora quando é que chega a época. O pessoal mais rico, tipo o colega aí, que já pagou PVA, já pagou licenciamento, acaba mais rico, paga logo no início do ano, né? Eu tenho uma menina, já o dinheiro que eu tinha foi com colégio, material escolar, matrícula. Os cabos aí mais ricos já pagaram foi tudo, né? Eu tenho 2 carros e uma moto, meu irmão. Tu é doido? Na hora que eu for ver aqui o IPVA dá vontade de chorar. Então, licenciamento. Você vai observar o final da placa. Licenciamento. Você vai observar o final da placa. Se o final da placa for o número 1, é equivalente ao mês de janeiro. Então, você vai somar com mais 2 meses. Se é o número 1, você vai somar com 2, então janeiro, fevereiro, março. Você tem até o dia 10 de março para pagar o licenciamento. Ah, mas se cair num sábado, 10 no sábado, 11 no domingo, você paga no dia 12, que é o próximo dia útil. Se cair no domingo, você paga no dia 11, o próximo dia útil. Se cair no feriado, você paga no próximo dia útil. Se o final da placa for 2, equivalente ao mês de fevereiro, você soma com mais 2 meses. Fevereiro, março e abril. Você tem até o dia 10 de abril para efetuar o pagamento. Não vai chegar na sua casa, você vai ter que entrar na internet, no aplicativo do Detran, e imprimir o boleto e pagar. Vai ser a mesma coisa com os meses subsequentes. E se o final da placa for 0, você vai entender que a placa 10, né? O mês 10, o 0 é o mês 10, que é o mês de outubro. Você adiciona mais 2 meses, né? Outubro, novembro, dezembro. Você tem até o dia 10 do mês de dezembro para efetuar o pagamento. Alguma dúvida aqui? Como é o pagamento do licenciamento? Alguma dúvida? Quando você paga, você recebe em casa, pelos correios. Pagou o licenciamento, você recebe em casa pelos correios. Alguns veículos são dispensados de pagar o licenciamento. Que veículos são esses? De uso bélico, os veículos das Forças Armadas, que é Marinha, Exército e Aeronáutica. Os veículos que são licenciados no estrangeiro, o veículo veio de outro país. Aquele ano que ele chegou aqui, ele não precisa ser licenciado, mas no ano seguinte, você vai ter que pagar o licenciamento dele. Veículos fabricados no Brasil para fim de exportação. Tem muitas empresas que fabricam carros aqui e esses carros são vendidos em países vizinhos, tipo Argentina, Colômbia, Venezuela. Então, como eles não vão rodar aqui, não precisa ser licenciado aqui. Cleiton, a questão do tempo é com os correios, né, irmão? Não sei te dizer se o tempo correto não, vai depender dos correios. Né? O veículo, quando ele sai da concessionária, né, quando você compra ele novo, ele vem sem placa, né? Ele tem 1 mês para ser registrado, emplacado e licenciado, né? O veículo novo que sai da concessionária, né? Você compra ele, se você não quiser pagar lá o despachante, né? Você que mesmo quiser levar para o Detran, você vai sair da concessionária com ele dirigindo, vai para casa e você tem 1 mês, né? Para registrar, emplacar e licenciar o veículo. Veículo de competição ou finalidade análoga, aqueles veículos que correm em circuito fechado, né? Eles não andam nas vias normais, né? Não precisa ser licenciado, né? Aqueles veículos de arrancada lá no autódromo do Eusébio ali, né? Não precisa ser licenciado. Então, se perguntar os veículos que são dispensados do licenciamento, os veículos das Forças Armadas, veículos que vieram do país estrangeiro, ele só vai ser licenciado no ano seguinte. Os veículos que são fabricados no Brasil para ser vendido fora do país, não precisa ser licenciado. Os veículos novos, quando sai da concessionária, ele tem 1 mês para ser licenciado, que é registrado, emplacado e licenciado.
E os veículos de competição que não andam nas vias normais, só andam dentro de autódromo e tal, rally ou essas corridas de arrancada, essas coisas que não precisam ser licenciados, que eles não andam nas ruas normais, né? Vamos falar agora sobre outro imposto anual. A gente falou do licenciamento, que é anual, agora o DPVAT, né? Danos pessoais causados por veículos automotores. É um imposto também anual, pessoal. Tem que pagar todo ano. Tem 3 anos que a gente não paga porque o ex-presidente, né? O ex-presidente, ele tinha dito que os cofres estavam cheios e não precisava pagar o DPVAT. Foi a primeira vez que isso aconteceu desde o criamento, de quando foi criado, né, esse imposto. Foi a primeira vez, foi esses 3 anos que não precisaram ser pagos, né? E com certeza esse ano a gente volta a pagar, né? O DPVAT é um seguro, só que é diferente daquele seguro que você coloca no seu carro, na sua moto, para danos materiais, né? O DPVAT ele é apenas para danos físicos, danos pessoais, né? Ele não cobre danos materiais, né? É um seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores em via terrestre. Ele indeniza as vítimas de acidentes de trânsito nos casos de morte. Se uma pessoa falecer em um acidente de trânsito, os seus familiares têm direito a receber uma indenização. Até onde eu lembro, a interrupção da vida é o valor de R$ 13.500. Se uma pessoa falecer no trânsito em um acidente, os familiares recebem R$ 13.500. Aí tem a invalidez parcial, né? Que é você não conseguir mais se movimentar da cintura para baixo, né? É um valor. Tem a invalidez total, que você não se movimentar mais do pescoço para baixo, né? A parcial da cintura para baixo, a total do pescoço para baixo, né? E tem as despesas médicas hospitalares, né? Então, eu falei decrescente, né? A morte é o mais caro e vai ficando mais barato. O dono do veículo automotor, ele é obrigado a pagar. O dono do veículo automotor, ele só recebe o seguro DPVAT se ele estiver em dias. Se ele estiver inadimplente, ele não tem direito a receber. Já as outras pessoas que não têm veículos, se sofrerem qualquer acidente no trânsito, elas têm direito a receber o DPVAT, desde que elas cumpram com os quesitos. O primeiro quesito tem que dar entrada no hospital, e tem que ser dito lá na hora de fazer a ficha que foi um acidente de trânsito. O segundo quesito tem que fazer um BO numa delegacia, e no BO tem que ser dito que sofreu um acidente de trânsito. E você vai passar pela perícia, né, da seguradora, né? Lá vai ser comprovado se teve gasto, né, despesas médicas hospitalares, se teve tipo alguma invalidez, né, total, parcial, né? Você vai ser avaliado. O dono do veículo automotor é obrigado a pagar. O pedestre e passageiro não paga, mas tem direito se sofrer acidente de trânsito. O pedestre nem tem carro, nem tem moto. Se sofrer acidente de trânsito, tem direito. Os passageiros de um veículo que participou de um acidente, se eles tiverem gastos, né, com despesas hospitalares, também tem direito. Já o motorista, se estiver inadimplente, não tem direito. Se o motorista estiver inadimplente, ele não tem direito. Não cobre danos materiais, apenas físicos. Valor crescente, mais barato, despesas médicas. Aí vai aumentando o valor, invalidez parcial, que é o paraplégico. Aí vai aumentando o valor, invalidez total, que é o tetraplégico, né, sem movimentar o pescoço para baixo. E o valor mais alto, né, interrupção da vida, que é a morte. Os motociclistas pagam um valor maior do que os veículos de 4 rodas, pois segundo as estatísticas, o número de acidentados motociclistas nos hospitais é infinitamente maior do que os motoristas de veículos de 4 rodas. No IJTE, que eu já trabalhei lá, não para de chegar acidentados de moto, pessoal.
Então, o gasto no IJF com motociclistas é infinitamente maior do que o gasto com os motoristas de veículos de 4 rodas. Então, o DPVAT é mais caro para os motociclistas. Não cai na prova, né? Há 3 anos que o brasileiro não paga o DPVAT, pois o governo declarou que tem muito dinheiro em caixa. Fato nunca acontecido antes, desde o dia da criação do imposto. O IPVA é o terceiro imposto de hoje, que é anual, né? O primeiro imposto que a gente falou, que é anual, foi o licenciamento. O segundo imposto anual, o DPVAT, que tem que pagar todo ano. E o terceiro imposto anual é o IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Incide sobre a propriedade de veículos automotores de qualquer espécie, devendo ser pago anualmente pelo proprietário ou responsável. Todos os janeiros você tem que pagar o IPVA do veículo, todo janeiro. Ele é calculado 3,5% do valor do seu veículo. Se o seu veículo é zero, né, vamos dar um exemplo aqui, um veículo de 80 mil reais, né, que hoje em dia é um Onix, né, 80 mil reais, né. 1% de 80 mil vai ser 800, né? Como é 3%, você pega 3 vezes 8, né? Que é os 800, dá 2.400. Só que ainda tem que somar com 0,5%. 0,5% é a metade de 1%. Se 1% é 800, a metade é 400. Então, 2.400 mais 400, que dá 2.800, né? O IPVA de um Onix é 2.800. Todo ano você tem que pagar o IPVA. Equivalente a 13,5%. Ah, mas meu carro é velho. O seu carro vai ser isento do IPVA após ele completar o aniversário de 15 anos, né? Quando ele completa o aniversário de 15 anos, ele passa a ser isento do IPVA, né? 15 anos. Então, DPVAT, IPVA e licenciamento, você paga todo ano. Então, bota aí, pessoal. Todo ano você paga o IPVA, DPVAT, licenciamento e tem que botar combustível o ano todo, né? Molezinha, né? Vocês que são ricos, para mim, quando eu não tenho 2 empregos é porque eu tenho 3, né? Na correria direta. Documentos de porte obrigatório. O licenciamento, documento do veículo, licenciamento. E o condutor, a PPD, se ele ainda tiver com a PPD, ou a CNH, se ele já tiver passado pela PPD, né? Então, porte obrigatório do carro, licenciamento, do condutor, PPD ou CNH. Hoje em dia, pessoal, tem um aplicativo do celular que é a carteira de habilitação digital. Lá tem a sua CNH e se você for proprietário do veículo, também vai ter o seu licenciamento. Se você for pego dirigindo sem a sua PPD ou CNH ou sem o licenciamento, a multa é leve. Medida administrativa, retenção do veículo. Retenção é o que? Seu veículo fica ali, você fica retido até você sanar o problema. Como é que você sana o problema? Você pede para alguém deixar lá. Não entendi, mesmo tendo a digital, não entendi aí, Thaís. Se você tiver digital, não tem problema não, só mostrar digital. No caso, se você não tiver nem a digital, nem a física, né, você fica lá, vai ser multado, multa leve, e você fica retido até alguém deixar sua habilitação ou e deixar o licenciamento. Se for só a sua habilitação, você pode pedir para algum colega seu guiar o veículo, né? Você pede para você, vamos dizer que você perdeu a habilitação e não tirou outra ainda, aí você pede para um colega guiar o veículo, né? Ele vai assinar um termo, né? Durante 12 horas ele é responsável pelo que aconteceu com aquele veículo. Identificação dos veículos, né? Os veículos podem ser identificados de maneira externa e maneira interna. Externa, placa dianteira e traseira
sendo que a traseira ela é lacrada na estrutura. Vou mostrar aqui, né? Espera aí. Isso aqui, pessoal, ele é um lacre, né? Como ainda nem todos os veículos têm a placa do Mercosul, né? Muitos veículos ainda têm essa placa antiga. Os veículos que têm a placa antiga tem esse lacrezinho aqui apenas na placa traseira, tá bom? Apenas as placas traseiras são lacradas no veículo, né? Elas têm um lacre aqui, tem um aramezinho que ele vai até o chassi do veículo, né? Até passa lá faz uma curva lá na peça do veículo e volta para cá e coloca o lacre. Apenas a placa traseira lacrada no veículo e apenas as placas antigas. As placas novas, né? As placas novas não tem lacre, ó. A placa do Mercosul, ela não tem lacre. Tá com 1 ano e pouco eu comprei um veículo, né? Fui lá passar com o meu nome, coloquei essas placas do Mercosul, o cara me deu as placas na minha mão. Vai lá, meu irmão. E aí, o que é que eu faço agora? Não, pode colocar as tuas placas lá. Que antigamente você nem pegava na placa, né? Ele já dava para o funcionário do Detran, o Detran ia lá colocar, instalar a placa, colocava o lacre, né? Só que dessa vez foi diferente, o cara me deu as placas na minha mão. E aí, o que é que eu faço, cara? Mas tu arranja aí 4 parafusos, vai lá e coloca. Aí mas eu não trouxe parafuso não, tu não trouxe não, mano. Só que tem um rapazinho lá, eu dei 5 reais a ele, ele foi lá e colocou. Ele foi lá e colocou, né? Não tem mais o lacre, né? Só foi lá, colocou os 4 parafusinhos, dei 5 reais a ele e foi embora, né? Então, como tem muito veículo ainda que ainda tem a placa antiga, né? Então, placa dianteira e traseira são as indicações dos veículos, né? De forma externa, né? E a placa que é lacrada na estrutura do veículo, a placa que é lacrada na estrutura do veículo é a placa traseira. E dá para identificar o veículo também de maneira interna, né? Observando a numeração do chassi e a numeração do monobloco, né? Que é uma parte do motor, né? Aí vem um detalhe, veículos de 2 ou 3 rodas é dispensado o uso da placa dianteira, né? Veículo de 2 ou 3 rodas só tem placa traseira, são as motocicletas, né? Conduzir veículos sem uma das placas, no caso, veículo de 4 rodas, né? Sem uma das placas, porque no veículo de 2 ou 3 rodas, se tiver sem uma, não tem nem placa, né? Que só tem uma placa. Ou com um lacre, ou a inscrição no chassi, ou o selo, ou a placa, ou qualquer outro elemento de identificação do veículo violado ou falsificado, a penalidade é multa gravíssima, é muito sério, né? O veículo fica apreendido, né? E ele é removido para o pátio do órgão, né? Onde vai ser feita a vistoria para ter certeza se o bicho é falsificado ou não, né? Então, se tiver qualquer suspeita que o lacre foi rompido, ou que o chassi está adulterado, que o selo é falso, que a placa é falsa, ou qualquer outra violação ou falsificação no veículo, a multa é gravíssima, o veículo é apreendido, né? Vai ser feita a vistoria e ele é removido para o pátio do órgão, né? Como os veículos são classificados, pessoal? Os veículos são classificados em tração, espécie e categoria. Podem ser classificados quanto à tração, quanto à espécie e quanto à categoria. Quanto à tração, é a força que o veículo necessita para se movimentar. Tração é a força que o veículo necessita para se movimentar. E o que é espécie? São os tipos de veículos de acordo com os usos e carga. É o tipo do veículo de acordo com o uso dele e a carga que ele pode levar. E quanto à categoria, ela indica a finalidade do veículo. Qual vai ser a finalidade dele, né? Então, tração é a força que o veículo necessita para se movimentar. Espécies são os tipos de veículos de acordo com usos e carga. E categoria indica a finalidade do veículo, né?
Classificação do veículos quanto à tração. Tração é a força que o veículo necessita para se movimentar. Então, automotor. Automotor é o automóvel, né? Ele é movido a álcool, ou a gasolina, ou a diesel, né? Ou gás natural veicular, né? O automotor, né? Elétrico, ele é movido a energia, né? O elétrico é movido a energia. É o que faz com que o carro se movimente a energia. De propulsão humana, né? Propulsão humana, o veículo se mexe por causa da força aplicada pelo homem, né? Na bicicleta, ele pedala. No skate, ele dá um impulso ali no chão, né? No patins, no patinete, né? Quem faz o veículo se movimentar é a força humana. De tração animal, tem um animal puxando, né? Tração animal, quem faz o veículo se movimentar é o animal que está puxando. Aí vem aqui reboque e semi-reboque. Reboque é totalmente independente e é puxado pelo trator. O trator é o veículo que faz se movimentar, né? Então aqui, ó, essa lancha aqui, pessoal, ela é independente, ó. Ela está sendo puxada, ela é independente, está sendo puxada. Esse tipo de reboque aqui, ele também é independente, ó. Ele é puxado pela ponta dele ali, né? Já esse baú aqui, pessoal, ele é apoiado. Ele se apoia em cima do veículo trator. O veículo trator é esse aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. É o Optimus Prime, né? Peraí. Cavalo trator. Ele é chamado de cavalo trator. Ele tem até um modelo diferente, né? Ele tem essa parte aqui livre justamente para apoiar aquele baú em cima. Ele tem essa parte livre justamente para apoiar o baú em cima. Ele é chamado de cavalo trator aqui, né? Ele tem esse formato aqui para apoiar em cima. Então, o semi-reboque, ele é apoiado sobre... Quer perguntar, Renato? Não, é para quando daqui a pouco botar aqui para para tração e aqui, só para me notar aqui que eu estou notando. Vamos voltar naquele outro slide, só um instante depois, que eu me formo aí. Volto já, irmão. Volto já. Então, reboque, ele é independente, ele é puxado. O semi-reboque, ele é apoiado sobre o cavalo trator, sobre aquele caminhão lá que eu acabei de mostrar, né? Ele é apoiado aqui em cima, ó. Ele é apoiado. Então, a diferença do reboque para o semi-reboque. O reboque, ele é independente, é puxado. E o semi-reboque, ele é apoiado sobre o cavalo trator, né? Sobre o veículo que vai causar a tração, que vai puxar, né? Ele é apoiado em cima. Então, classificação dos veículos quanto à tração: automotor, veículo álcool, gasolina, diesel ou gás natural. Elétrico, veículo a energia. Propulsão humana é o ser humano que faz o veículo se movimentar. Tração animal é um animal que está puxando. O reboque, ele é independente, está sendo puxado. E o semi-reboque, ele é apoiado sobre o veículo trator. Quanto à espécie, são os tipos de veículos de acordo com o uso e carga. Tipos de veículos de acordo com o uso e a carga. Então, espécie de passageiro ao uso e carga. O passageiro era para levar pessoas, né? O veículo de passageiro é o veículo comum, né? Feito para levar as pessoas. O veículo de carga, chamado caminhonete. A caminhonete é esse veículo aqui, pessoal. Deixa eu mostrar ele aqui sozinho. É um veículo que ele tem uma carroceria maior, porque ele é destinado para levar carga, e tem
uma cabine menor. A cabine aqui leva 2 ou 3 pessoas, que é o motorista e 1 ou 2 ajudantes. O motorista e 1 ou 2 ajudantes, para ajudar a carregar e descarregar a carga, né? É destinado principalmente para o transporte de carga. Ele tirou a segunda cabine que levava pessoas e aumentou a carroceria, né? Para o quê? Para o destino que é levar a carga. As pessoas que vão é o motorista, 1 ou 2 ajudantes que carregam e descarregam. Tem apenas uma cabine para passageiros, 2 passageiros além do motorista, e a carroceria maior destinada a levar a carga. É a caminhonete. O próximo aqui é a caminhoneta. Caminhoneta é o veículo que tem 2 cabines, né? E tem a carroceria, né? Um pouco menor, é chamado de veículo misto. Ele tanto leva uma quantidade razoável de pessoas, igual um carro normal, né? Igual um carro de passageiros, ó, que leva 5, ele também leva 5. E ele não leva a mesma carga de um carro de carga, mas ele leva uma carga bem maior do que um veículo de passageiros, né? Porque ele tem uma carroceria aqui também, não tão grande quanto a caminhonete, mas ela é grande. Então é um veículo misto, ele leva tanto passageiros, tanto leva uma boa quantidade de carga, né? É a caminhoneta, meu sonho. Veículo automotor destinado a transporte simultâneo de carga e passageiro. Tem 2 cabines para passageiros, total de 5 passageiros, e a carroceria mais curta para a carga. É um pouco mais curta, mas ainda leva uma boa quantidade de carga. Então, falamos do veículo de passageiro. Ele leva 5 passageiros, geralmente, leva até 7, e tem um bagageirozinho pequeno, né? Já a caminhonete leva poucos passageiros e tem uma boa carga de carroceria para levar muita carga, né? O veículo misto, ele tanto leva uma quantidade de passageiros razoável, quanto leva uma quantidade de carga razoável, né? Que é a caminhoneta. O veículo especial é um veículo que ele tem as medidas diferenciadas, né? Ele é destinado para uma função específica. Nesse caso aqui, ó, o tamanho desse caminhão aqui, ó, ele dá para levar aquelas hélices, né? Daquelas pás eólicas, né? Daquelas usinas de energia eólica que tem ali na praia, né? Então ele é um veículo especial, ele tem as medidas diferenciadas, ele é um veículo maior do que o normal, né? Ele tem a função de levar grandes objetos de grande porte, né? Ele é gigante, né? Esse caminhão aqui, ele é um veículo especial, ele tem as medidas diferenciadas, né? Veículo de tração é aquele que leva carga, né? Aquele que leva o caminhão que eu acabei de mostrar, né? Peraí. O veículo de tração, né? Não, cadê o caminhão? Peraí. O veículo de força, né? Ele é pequenininho ali, leva poucas pessoas, mas leva baús gigantescos, né? Baús, leva caçamba, né? Um veículo de tração, né? Ele é um veículo de força para levar grandes baús, caçamba, né? Um veículo de tração. Veículos de competição são veículos feitos para corrida, né? Veículos de alta performance, de alta velocidade, né? Veículos de competição. E veículos de colecionador são carros antigos que foram restaurados, né? As placas da época não funcionam mais, são colocadas novas placas para veículos de colecionador, né? São veículos que não são mais fabricados há muito tempo, né? Foram restaurados, né? E são caríssimos, né? Toda vida que o rico se mete nas coisas complica a vida do pobre, né? Carro velho antigamente era bem baratinho, carro velho. Ninguém queria, aí o rico começou a colecionar. Carro velho agora é carro de colecionador, né? É caríssimo. Cavalo, só queria andar de cavalo que era no interior. Era bem baratinho o cavalo. O rico começou a andar a cavalo, agora o cavalo é 50 mil reais, 60 mil reais. Bicicleta, primeiro o rico não andava de bicicleta, andava de moto.
Vespinha. Agora o rico começou a andar de bicicleta, o preço da bicicleta hoje aí, 5 mil, 6 mil reais. Não, meu irmão. Toda vida que o rico se mete, mas é só pra baldear o coreto, mano. O rico é foda, mano. Tenho raiva de vocês não, vocês são ricos, mas não tenho raiva de vocês não, pessoal. Então nós falamos de veículos de tração, falamos de veículo, a espécie de veículos, né? E agora vamos falar sobre categoria, né? Professor, Pode falar, Ricardo. volta aí só esse negócio da atração e espécie e cabeça pra mim escrever só um pouquinho aqui. Esse negócio aí. É o que, mano? Eu queria escrever só esse negócio aí da atração e espécie. Eu vou mandar o slide todinho no grupo. Eu vou mandar lá o slide pra ficar Vai pra mandar? ti. Vou. Vai ficar pra Tá ti, bom. mano. Vai olhar quantas vezes tu quiser, vai ficar lá no grupo lá. Tá bom. Beleza. Então, quanto à espécie, se for de passageiro, veículo destinado ao transporte de pessoas e suas bagagens, de 5 a 7 pessoas, com porta-malas para bagagem, né? Caminhonete a gente já falou. Caminhoneta também já falamos. Veículo especial, um veículo cujas dimensões de largura e comprimento e altura ultrapassam as dimensões de um veículo padrão, né? Ele tem medidas diferenciadas, né? Agora, quanto à categoria, pessoal. Vamos falar sobre o veículo, quanto à categoria. A categoria é o que? É destinado à finalidade do veículo. A função dele, enfim, né? A finalidade do veículo, né? Quanto à categoria particular, é o nosso carro, né? Nosso carro de uso particular, né? O seu carro de uso particular, né? Ele é um carro comum, né? O carro de uso particular, o seu carro particular, o seu, né? Aluguel, o veículo de aluguel, categoria aluguel, ele é um transporte público, né? Pode ser um ônibus, um táxi, um mototáxi. O carro particular, ele vem com as placas com fundo cinza, simbologia preta, né? Nosso carro particular. Se você mudar o seu carro para um táxi, né? Você vai mudar a categoria, ele vai deixar de ser particular e vai ser um veículo de aluguel. Então, vai ter que mudar a placa para a cor vermelha, fundo vermelho e letras brancas, né? Aí, categoria de experiência, categoria fabricante. Aquele carro que vocês já devem ter ido na concessionária quando vocês vão comprar um carro zero e vocês vão fazer o test drive, né? O carro de experiência ou do fabricante, ele vem com a placa do fundo verde e letras simbologia branca, né? O veículo que vocês fazem o test drive. O veículo de aprendizagem, categoria de aprendizagem, é o veículo da autoescola, né? Que vocês vão praticar. Ele tem a placa branca com a simbologia vermelha e ele tem nas laterais listras amarelas de 20 centímetros. Nas laterais, listras amarelas de 20 centímetros. O veículo oficial é o veículo que é do governo ou da prefeitura, né? Ele tem a placa branca com a simbologia preta, né? Veículo da Polícia Militar, Polícia Civil, da Guarda Municipal, da MC, da Serfim. São carros do governo ou prefeitura, né? Categoria diplomática são carros utilizados nas embaixadas ou nos consulados, né? Eles vêm com a placa com fundo azul, simbologia branca. E tem os veículos de representação, né? Os veículos que são de políticos, né? Prefeito, vereador, presidente da Câmara, governador, né? Eles praticamente não usam mais, né? Esses carros aqui, porque a gente mora num país muito perigoso, né? Eles preferem andar em carros normais, geralmente alugados, né? Do que andarem anunciados, né? Porque antigamente eles utilizavam carros com a placa preta, né? E a simbologia dourada, né? Chama bastante atenção. Então eles preferem andar em carros
que não tenham essa placa, para que não saiba que são eles, né? Que exemplos de placa do Mercosul, né? Padrão estabelecido para países do Mercosul: Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela. Do lado direito fica lá a bandeira do Brasil, no centro o nome do Brasil e do lado esquerdo o símbolo do Mercosul. A particular vem com a numeração preta e a orla preta, a comercial a simbologia vermelha e orla vermelha, a especial, simbologia verde e orla verde, oficial, simbologia azul e orla azul, e colecionador, simbologia aqui meio que cinza e orla cinza, é diplomática, simbologia amarela e orla amarela, né? E aqui, pessoal, vocês vão ter que decorar. Aqui são as autoridades, né, que podem utilizar a placa de representação nas cores verde e amarela. As autoridades que podem utilizar a placa de representação nas cores verde e amarela. As autoridades normais utilizam fundo preto e simbologia dourada. As autoridades que têm maior força, né, placa verde e amarela, são autoridades federais, pessoal, são políticos federais. Neles se compreendem o presidente da República, o vice-presidente da República, ministros de Estado, presidentes do Senado, presidente da Câmara, procurador-geral da União, advogado-geral da União, presidente e ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, se você for contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você tem que aprender e decorar isso daí. Mas, se for difícil para você, um conselho que você pode tentar, né? Você decora a palavra presidente. A palavra presidente apareceu 1, 2, 3, 4 e 5, né? Decora a palavra presidente. Decora a palavra ministros. Apareceu em 2, né? Ministros. E vai decorar a sigla PGR e AGU. Então, quem tem direito a usar a placa de representação da cor verde e amarela? Você vai ler lá as opções. Tem que aparecer a palavra ou presidente. Tem que aparecer nas opções ou a palavra ministro. Tirando presidente e ministro, AGU, advogado-geral da União, PGR, procurador-geral da República. Renato resumiu tudo aí. São as maiores autoridades do governo federal. Se aparecer lá prefeito, prefeita municipal, não tem direito a nada. Governador, também não. São as maiores autoridades do governo federal. Você decora a palavra presidente, decora ou aprende a palavra presidente. Lembra também da palavra ministro, né? Presidente ministro. E você lembra da sigla PGR e AGU. PGR e AGU. PGR, Procurador-Geral da União. AGU, Advogado-Geral da União. Não, Procurador-Geral da República, desculpa. Procurador-Geral da República. E AGU, Advogado-Geral da União. Tranquilo até aí? Alguma coisa aqui que vocês não têm entendido? Nós falamos dos veículos quanto à tração, quanto à espécie e quanto à categoria. Alguma coisa que vocês não têm entendido? Só a espécie aí, que eu não entendi muito bem não, que eles estão parecidos com a tração. Aí eu queria saber só um pouquinho a diferença desses dois aí. A tração é o que faz o veículo se mexer, né? Tração é o que faz o veículo se mexer. O veículo automotor, álcool, diesel, gasolina
e gás natural é um veículo automotor. É o que faz o veículo se mexer, são esses 4 combustíveis. Elétrico é movido a eletricidade. De propulsão humana é o ser humano que faz o veículo se locomover. Como é que vai vir a pergunta na questão? Quais são os veículos classificados pela tração? Você vai pegar os veículos em que o nome está relativo ao que faz ele se mexer. Por exemplo, automotor, você sabe que é os veículos de combustível fóssil. Elétrico é a bateria. Propulsão humana é uma pessoa que faz o veículo se mexer. Tração animal é um animal que faz o veículo se mexer. Reboque, ele é puxado. O semi-reboque é apoiado, né? Então, se perguntar quanto à classificação dos veículos com relação à tração, você vai ter que saber que são esses daqui. No meio ele vai colocar, por exemplo, ele vai colocar lá no meio, veículo de passageiro, não é a classificação em relação à tração, e sim a espécie. Ele vai colocar veículo especial, especial não é relacionado à tração, e sim a questão do que ele pode carregar, né? Aqui, espécie está relativo a o que ele pode carregar, que é quantidade de pessoas e quantidade de carga. Então, passageiro leva a quantidade de pessoas razoáveis e a quantidade de carga pequena, né? Um veículo de passageiro. O veículo de carga, né? Uma caminhonete, ele leva uma quantidade maior de carga do que de passageiros. O misto, que é uma caminhoneta, leva uma quantidade razoável de pessoas e uma quantidade razoável de carga. O veículo especial, ele é criado para levar uma carga específica, né? Ou uma hélice bem grande ou algo bem pesado, né? Ele é um veículo especial que tem medidas diferenciadas para levar algum objeto específico. Quanto à tração, é o veículo que puxa, né, o semi-reboque. Quanto à tração, é o veículo que puxa o semi-reboque, né, o cavalo trator. Competição, ele é um veículo que está totalmente adaptado para atingir alta performance, alta velocidade, né? Leva ali só uma pessoa, mas em alta velocidade. E o veículo de colecionador, aquele veículo antigo, né? Bem antigo, que ele foi recuperado, né? Caríssimo para você recuperar um carro antigo, né? Então você vai ter que saber, você vai ter que decorar. Não tem muita coisa que eu possa fazer. Você vai ter que lembrar para que serve, né? Tração, faz o carro se mexer. Espécie, de acordo com o uso e a carga, né? E categoria é a finalidade. Particular é para você passear, um veículo de passeio. Aluguel, veículo de trabalho, né? Para levar pessoas e ganhar dinheiro, né? Veículo de aluguel, um ônibus, um táxi. O veículo de experiência e fabricante é aquele veículo que a concessionária deixa disponibilizado lá para as pessoas fazerem o test drive. O veículo de aprendizagem, a finalidade dele é que as pessoas pratiquem para tirar a habilitação, né? O veículo de aprendizagem. O veículo de coleção é aquele veículo que o cara restaurou e deixa em casa guardado, né? Nem anda, só para colecionador, né? O veículo oficial, a função dele é fiscalização, né? Ele é um veículo do governo. O veículo diplomático são para autoridades de outros países que ficam nas embaixadas e nos consulados, né? A finalidade dele é para os gringos andarem aqui dentro do nosso país. E os veículos de representação são veículos que levam autoridades políticas. Então, a finalidade do veículo particular é o veículo que nós passeamos. O aluguel, quando você paga, né, para andar no veículo, né? O ônibus, o táxi. Fabricante é o veículo que você vai fazer o teste para saber se você quer comprar ou não aquele carro, né? De aprendizagem, a finalidade dele é para você praticar e tirar a habilitação. O veículo de coleção é um veículo velho que foi restaurado, caríssimo, né? Que o cara nem anda, ele fica assim, só observando o carro. É só para ele colecionar, né? O Chapa aí que já pagou aí o DPVAT, já pagou o IPVA e já pagou o licenciamento. Com certeza ele tem carro de coleção aí. Carro oficial são carros do governo, para os funcionários do governo trabalharem neles, né? Diplomáticos são para
os gringos, né, que estão aqui no nosso país. E de representação são carros para levar as autoridades, né? São carros levar os políticos, né? Os políticos que têm direito a andar num veículo com a placa na cor verde e amarela são os políticos que têm maior força, né, na esfera federal, né? Que é o presidente, vice-presidente, os ministros de Estado, presidente do Senado, presidente da Câmara, aí vem Procurador-Geral da República, que é a sigla PGR, Advogado-Geral da União, que é a sigla AGU, presidente e ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho até medo de falar esse nome. Você vai decorar presidentes e ministros, AGU e PGR, né? Dá medo, mas tá doido, vai que o pessoal, não, eu nem falo esse nome não, que vai que ele manda me prender, mas eu cheio de coisa para fazer, cheio de conta para pagar, perder minhas aulinhas aqui, perder o realzinho, posso não, pelo amor de Deus. Cabeça de Rolon nem despeça ninguém não, aquele desodorante Rolon, né, parece a cabeça dele, né. Então, dimensões dos veículos, né. Um veículo normal, pessoal, ele tem a largura máxima de 2,60 m, largura, né? Tem a altura máxima de 4,40 m, né? Altura máxima de 4,40 m. Tem o seu comprimento total, né? Um veículo simples, no máximo 14 metros. No máximo 14 metros. Um veículo articulado, né? Que ele está arrastando um semi-reboque, né, que está apoiado nele, né, 18,60 m. Um veículo combinado, né, que ele está arrastando um reboque, né, combinado porque são dois, né, independentes, no máximo 19,80 m, né. E tem também um caminhão cegonha que leva um monte de carro, né, que é o sonho de qualquer homem, né. Caminhão cegonha cheio de carros on top, né, Hilux, Lamborghini, Porsche, né. 22,40 m. Já peguei um desse aí, professor Cegonha, na infância. Tu já teve um, Leison? Um caminhão cegonha? Lá na infância. Na infância, eu peguei. Foi isso que ele disse? Foi que ele tinha um caminhão cegonha cheio de carro? Foi? Foi na infância, aqueles de brinquedo, só nunca teve, não? Tive não, mano. Nem de brinquedo eu tive. Ele falou que já tive um desse. Eita, meu irmão, meio tá montado, tá deitado na grana mesmo, viu? Rapaz, quando eu era menino, eu tinha um, era de lata. Pronto, aí o Ricardo aloprou agora. Tinha um de lata, mano. Aloprou aí. Carrinho de lata, nunca teve, não. Carrinho de lata é. Tive, mano, mas É coisa de menino. Não, eu tive carro de lata. Agora, eu entendi que tu tinha um caminhão cegonha de lata, né? Um cegonha de Não, lata. carrinho de lata, foi de lata, ficava puxando nas areias. Não, de lata eu tive. Acabando aquele menino, vida tudo. De lata Tem um, professor, eu, ó. Caminhão cegonha. Aí os homens tudo rico, fazendo inveja. Eu chego lá, mas. Só dos sonhos. Chego lá, se Deus quiser. Então, pessoal, dimensões, né? Comprimento máximo de um veículo simples, máximo 14 metros. Um veículo articulado, 18 metros. Com reboque, 19,80 m. Um veículo cegonha, 22,40 m. A largura, 2,60 m e a altura, 4,40 m. Aí vamos aqui para os equipamentos obrigatórios do veículo. A gente falou, pessoal, de um tipo de multa que ela é exclusiva do proprietário. Quer dizer o quê? O Davidson emprestou o carro para o André. O André caiu numa blitz. Se for uma multa de equipamento obrigatório, por mais que o André esteja guiando o veículo, essa multa vai para o proprietário do veículo, que é o Davidson. O Davidson está em casa assistindo os Simpsons e o Davidson está levando a multa lá, né? Essa multa vai... Não, o André está guiando o carro e o Davidson está em casa, né? O André está levando a multa lá e essa multa vai para o Davidson. O Davidson vai perder a PPD dele deitado em casa assistindo os Simpsons.
Por quê? Porque a multa de equipamento obrigatório, ela é grave e ela é exclusiva do proprietário do veículo. Como o Davidson está com a PPD, ele vai perder a PPD dele porque essa multa é grave. Então, a multa de equipamento obrigatório obedece os quesitos. Tem que estar lá, tem que estar funcionando, tem que estar lá, tem que estar funcionando e funcionando de acordo com o que diz o Código de Trânsito Brasileiro. Como assim? Um exemplo, a buzina. Ela tem que estar lá no veículo, ela tem que estar funcionando e quando ela for apertada, ela tem que emitir o som de buzina. Não adianta ela estar lá, está funcionando e quando apertar for o som de um cavalo relinchando, um cachorro latindo, for uma música da Anitta, não vai adiantar de nada. Então tem que estar lá, tem que estar funcionando e emitindo o som correto. Então, recapitulando, o Genivaldo emprestou o carro para o André. O André saiu no carro do Genivaldo, parou numa blitz, pediram para ele apertar a buzina não estava funcionando. Ou então a buzina era o grito do Shazam. Shazam! Estava emitindo um som que não era o som de buzina. O André estava guiando o carro, só que o carro é do Genivaldo. E essa multa de equipamento obrigatório é exclusiva do proprietário. Então, quem vai ser multado aí vai ser o Genivaldo, que está na casa dele jantando. Está na casa dele jantando, vai perder a PPD se ele tiver a PPD, né? Porque essa multa é uma multa grave de equipamento obrigatório. Então vamos aqui ver alguns equipamentos obrigatórios. O cinto de segurança para a árvore de transmissão em veículos de transporte coletivo, né? Eu tenho uma foto aqui. Esse cinto de segurança para a árvore de transmissão, ele fica aqui embaixo dos veículos de grande porte. Só veículos de grande porte, esse cinto de segurança para a árvore de transmissão, né? Dispositivo destinado ao controle do ruído do motor são os silenciadores, né? Os silenciadores, se o carro tem um silenciador, mas ele está furado, então é mesmo que não está emitindo um bocado de barulho, né? Porque ele está furado, você vai ser multado. Essa multa é grave. Se tiver a PPD, perde a PPD. O encosto de cabeça é equipamento obrigatório. Os espelhos retrovisores no carro são 3, 2 externos e 1 interno. A motocicleta são 2, né? A película refletiva para veículos de transporte de carga com peso bruto superior a 4.536 kg a partir de 30 de abril de 2001 são aqueles adesivos refletivos na cor vermelha e branca, né, que tem nos caminhões, né, na lateral, na traseira, né, são adesivos na cor vermelha e branca, né. O velocímetro tem que estar lá, tem que estar funcionando, tem que estar marcando a velocidade, né. Os faróis principais de cor branca ou amarela, o farol dianteiro, né, cor branca ou amarela, só pode ser xenon se vier de fábrica, só pode ser LED se vier de fábrica. Se você colocar um farol de LED num veículo que não veio de fábrica, você vai ser multado, multa grave, o veículo vai ficar retido até você trocar os faróis pelos faróis originais, né? A lanterna de freio de cor vermelha, quando você pisa no freio acende aquela luz vermelha, né? As lanternas de posição traseira de cor vermelha, né? São aquelas lanternas de alguns veículos que ficam lá em cima, né? Tem até nos ônibus, micro-ônibus, né? Lanterna de marcha ré de cor branca. As luzes de posição dianteiras, né? Os piscas, né? Lanterna de iluminação da placa traseira de cor branca. Lanternas indicadores de direção na cor âmbar ou vermelha, né? Pisca para a direita, pisca para a esquerda. O freio de estacionamento, né? Equipamento obrigatório. Freio de mão, né? Pneus que ofereçam condições de segurança, né? Tem que estar com pneu razoável.
O limpador e o lavador de para-brisa é um equipamento obrigatório. A pala interna de proteção contra o sol, né? Às vezes tem até um espelhinho, né, para a mulher se maquiar, é um equipamento obrigatório. Os para-choques dianteiro e traseiro. O kit de primeiros socorros. Como a prova ainda não foi atualizada, ele aqui na prova consta como equipamento obrigatório. A chave de roda para trocar o pneu, caso for o pneu, equipamento obrigatório. O extintor de incêndio, a prova ainda não foi atualizada, é um equipamento obrigatório. O tacógrafo, registrador instantâneo e inalterável de velocidade de tempo, né? Ele é obrigatório nos veículos escolares, nos coletivos, né, acima de 10 lugares, e nos caminhões, né, alguns veículos de carga, os caminhões. Também é um equipamento obrigatório a faixa amarela de 20 centímetros nos carros de aprendizagem na autoescola, 20 centímetros, e de 40 centímetros no transporte escolar, né? 20 centímetros no carro da autoescola e 40 centímetros no transporte escolar. Quer perguntar, Maria, alguma coisa? Então, ó, na falta e inobservância de equipamento obrigatório, então na falta, ou se ele tiver e não estiver funcionando, penalidade multa grave. Se você tiver com a PPD, vai perder a PPD. Se você tiver em casa, emprestou o veículo está no seu nome, essa multa é exclusiva para o proprietário tem a obrigação de dar manutenção no veículo, né? Deixar o veículo em dias a manutenção. E a medida administrativa é a retenção do veículo. O seu veículo fica ali parado, né? Até você sanar o problema. Você vai dar um jeito de sanar o problema. Se você não conseguir, o agente pode reter um documento seu para você ajeitar no dia seguinte, depois de pegar o documento, ou o veículo é recolhido até o pátio lá. No outro dia você vai ter que levar um mecânico lá para ajeitar, trocar, dependendo do que for, pagar as taxas para retirar o veículo, né? Equipamentos obrigatórios dos veículos de 2 ou 3 rodas. O farol dianteiro na cor branca ou amarela, quer dizer que você tiver um farol na cor vermelha, está em desacordo com o que diz o Código de Trânsito Brasileiro, você vai ser multado. Pneus que ofereçam condições de segurança. Lanterna na parte traseira de cor vermelha. Lanterna indicadora de mudança de direção, né? O pisca dianteiro, pisca traseiro. Lanterna de freio de cor vermelha, quando pisa no freio acende a luz, né? Iluminação da placa traseira. A buzina. O velocímetro. Retrovisores e a descarga com o controlador de ruído, que é o silenciador, né? Também é um equipamento obrigatório, que o pessoal costuma retirar para fazer aquele barulhão, né? É obrigatório para circular nas vias públicas. Alguém não está me ouvindo ou só a Ana Angélica? Alguém está? Normal aqui, professor. Então, vou pedir para ela atualizar aí, né? Aqui tá normal aqui. Beleza, irmão. Obrigado. Esse aqui eu acho que é o último slide, então... É obrigatório para circular nas vias públicas o uso de capacete pelo condutor e passageiro de motocicleta, motoneta, ciclomotor, triciclo motorizado e quadriciclo motorizado. O capacete tem de estar devidamente afixado à cabeça pelo conjunto formado pela cinta jugular e o engate. Então você vai ter que colocar o capacete, tanto você quanto o garupeiro. Tem que estar fechado aqui embaixo no pescoço, né? Um engatezinho debaixo do maxilar, né? E pessoal, tem que estar com a viseira abaixada, viu? Também tem que andar com a viseira abaixada. Se quiser andar com a viseira levantada, tem que usar qualquer tipo de óculos, óculos de sol, óculos de grau.
Penalidade, multa gravíssima, se você tiver sem capacete. É suspenso o seu direito de dirigir, viu? E a medida administrativa é o recolhimento do documento de habilitação. Então, olha aí, ó. Sem capacete, gravíssima. Suspenso o direito de dirigir de 1 a 12 meses, viu? De 1 a 12 meses. Os dois, Davidson. Lá não especifica assim, o motorista sim e o passageiro não. Então, é os dois, né? Ele não especifica, né? Professor, Pode falar, Ricardo. diz uma coisa, e se a pessoa usar óculos, não precisa abaixar a vexame, a coisa não, né? Ou tem que Qualquer abaixar? óculos, qualquer óculos. Você pode usar qualquer óculos, de grau, óculos de sol, de soldador, qualquer óculos. Pronto, liberou a viseira. Professor, Pode perguntar, Shirley. o garupeiro, ele também tem que baixar a viseira? Tem. O garupeiro também. Se não baixar e for pego em uma blitz, eles podem multar o Sim, garupeiro? sim. A multa Não vai sabia. pro motorista, né? A multa vai pro motorista, né? Não vai pro garupeiro. Certo, certo. Obrigada. Por nada. Então, pessoal, são 9h40. 9h40. Eu vou mandar as questões agora para o grupo. Vou mandar as questões para o grupo.